Vamos agora para a 22ª candidata, a candidata Érica Becker Figueiredo Madeira, OAB 22.154. Convido a candidata Érica Becker para se dirigir aqui para a tribuna, que iniciaremos a sua sabatina. Inicialmente, candidata, eu vou sortear aqui um tema que será arguído pelo conselheiro Felipe Bezerra e depois pela conselheira Gorete Soares. O conselheiro Felipe Bezerra arguirá a Vossa Excelência a respeito do tema 1, prerrogativas do advogado e sigilo profissional. Tema 1. Conselheiro Felipe Bezerra com o tema 1. E a conselheira Gorete Soares arguirá a Vossa Excelência a respeito do tema 9, critérios para fixação de honorários advocatícios de sucumbência nos processos judiciais. Tema 9 será o tema da conselheira Gorete Soares. De início, candidata, passo a palavra para Vossa Excelência se apresentar, fazer sua apresentação inicial, quando deverá falar de seu currículo, da sua vida profissional e pessoal. Fique à vontade. Vossa Excelência tem até 3 minutos. Nós estamos com a dificuldade técnica do relógio, mas eu estou marcando aqui e quando faltar 30 segundos, eu lhe aviso. A não ser que Vossa Excelência prefira que eu não lhe avise. Mas sim. Pronto, então com 30 segundos eu lhe aviso. Vossa Excelência tem a palavra, por favor. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de saudar a mesa na pessoa do presidente, Dr. Leonardo Aguiar. Saúdo também a cada candidato e candidata. E, por fim, mas não menos importante, eu quero saudar cada advogado e advogada que está assistindo essa sabatina com o objetivo de escolher, com responsabilidade, quais de nós mereceremos o seu voto. Meu nome é Érica Becker, sou advogada militante há mais de 20 anos, sócia do Becker Madeira Advogados, com atuação preponderantemente nas áreas de direito de família e sucessões. Fiz meu curso de bacharelado em Direito na Universidade Católica de Pernambuco e, em seguida, 3 pós-graduações, tendo sido elas em Direito do Processo do Trabalho, Direito Processual Civil, Direito do Processo do Trabalho e Direito das Famílias e Sucessões, tendo, inclusive, sido laureada de turma no primeiro deles. Dentro do sistema OAB, tive a oportunidade de contribuir de decisões importantes dentro da OAB Olinda, quando fui conselheira daquela subseccional. Na OAB Olinda, também tive a oportunidade de presidir as comissões de Direito das Famílias e Sucessões e, posteriormente, a Comissão da Mulher Advogada. Na OAB Olinda, também tive a oportunidade de lutar com firmeza pelas prerrogativas dos advogados, pela valorização dos honorários advocatícios subcomerciais e também por um judiciário cada vez mais justo, célere e eficiente. Na área acadêmica, publiquei artigos nacionais e internacionais, tendo sido uma das coautoras e organizadoras do livro Lei Maria da Penha, abordagem prática do seu funcionamento e aplicação. Dentre as funções já exercidas, destaco que fui líder do Comitê Jurídico do Grupo Mulheres do Brasil, conselheira deliberativa da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica e sou membro do Instituto Brasileiro de Direito das Famílias. Além da experiência técnica e a prática da advocacia, trago comigo princípios e valores que a sociedade espera de uma desembargadora do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Jamais esquecerei a dor no olhar de cada cliente que me contratou, de cada vitória que eu obtive em favor da justiça. Estou pronta e me coloco à disposição da comissão para novos esclarecimentos. Obrigado, candidata. E passo a palavra, inicialmente, ao conselheiro Felipe Bezerra para realizar sua arguição, utilizando o tema 1, que é prerrogativas do advogado e sigilo profissional. Conselheiro, Vossa Excelência está com a palavra. Boa tarde a todos. Boa tarde, candidata. Como sabemos, é um tema muito caro à advocacia e à magistratura, e que essa casa dedica especial atenção, que é o tema das prerrogativas, constantemente violadas, constantemente desrespeitadas, não apenas no âmbito do nosso Tribunal de Justiça local, nos demais tribunais que o nosso Estado recebe, mas, sobretudo, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, em que a gente tem visto uma quadra recente
de manifesto de respeito a respeito, com a redundância, com manifesta violação às nossas prerrogativas. Eu queria saber da candidata, especificamente, no que se refere ao tema prerrogativas, nós temos tido, no exercício da advocacia, reiteradamente, dificuldades diuturnas de acesso aos magistrados, de acesso aos desembargadores, de acesso até aos assessores. E, além disso, é recorrente no Tribunal de Justiça, quem labuta conhece, a dificuldade de manifestação, de despacho, distribuição de memoriais e, sobretudo, de sustentação oral em alguns temas e também em alguns processos, o que, em nosso sentir, viola frontalmente a disposição do nosso Estatuto, a Lei 8906, sobretudo no que se refere ao artigo 7º. E aí eu queria saber da candidata se, e quando assumir a cadeira do Tribunal de Justiça, o que ela pretende fazer no âmbito do gabinete e no âmbito de uma contribuição sistemática do Tribunal de Justiça para aprimorar esse sistema e priorizar e dar mais garantia e defesa das prerrogativas dos advogados em relação à atuação profissional nossa e dos colegas. Obrigado. Candidata, Vossa Excelência tem até 3 minutos para responder. Eu vou começar a marcar aqui, quando faltar... Nesse caso, eu peço que avise os 30 segundos. Os 30 segundos. Quando tiver 30 segundos, eu lhe aviso. Ok. Vossa Excelência pode começar. Boa tarde, mais uma vez. Primeiro, eu quero agradecer por essa pergunta, dizer que esse tema era o que eu estava torcendo para que fosse sorteado. Inclusive, ele fez parte da minha fala inicial e faz parte da minha fala final. Eu acho que é um tema que move a advocacia, é o tema principal que tem a obrigação, cada candidato ao 5º Constitucional, de observar. É para isso que existe a vaga do 5º Constitucional. Senão, bastaria que o tribunal tivesse juízes de carreira. Mas a vaga do 5º Constitucional existe justamente para que o tribunal possa ter essa oxigenação, porque jamais nenhum juiz de carreira, por melhor que ele seja, por mais competente que ele seja, ele vai conhecer as dores que a gente passa na advocacia. Esse olhar do cliente que olha para a gente, que demonstra o sofrimento, que chora na frente da gente, nunca isso vai ser sentido efetivamente por um magistrado, e quem tem esse conhecimento, essa prática, é a advocacia. E daí a importância de a gente levar esse pensamento, levar essa experiência para dentro do tribunal, não só respeitando os advogados no gabinete, facilitando o acesso, por exemplo, usando a tecnologia. Uma coisa que me chamou muita atenção nesse período de campanha foi ver que a necessidade da capital é diferente da necessidade de cada advogado, de cada região que a gente passou. A necessidade do advogado de Petrolina é diferente do de Araripina, é diferente do de Serra Talhada, é diferente do de Caruaru, e cada um tem as suas demandas. Mas hoje a gente tem uma tecnologia que pode ajudar o atendimento desses advogados. A gente pode, por exemplo, ter uma facilitação no gabinete, como o uso de um WhatsApp. Por que não ter um WhatsApp disponível para os advogados que não queiram ou tenham alguma dificuldade ainda de passar um e-mail, que tenham dificuldade de se deslocar, um atendimento presencial deve ser valorizado sempre. Acredito que o advogado, eu como desembargadora, pretendo estar no horário de expediente, dentro do tribunal, à disposição dos advogados que precisarem ir ao gabinete. Mas se o advogado preferir ir fazer um despacho através de uma virtual, para não ter que se deslocar de Serra Talhada para Recife, isso tem que ser garantido ao advogado, para que o exercício da advocacia... Quando a gente pensa em prerrogativa não é favor que se faz ao advogado, não é um direito do advogado, não é. A prerrogativa é uma necessidade para que o exercício da advocacia em favor da sociedade possa efetivamente ocorrer. 30 segundos. Então, a prerrogativa, como eu falei na minha fala inicial, é uma das prioridades, o respeito aos advogados. E eu espero, quando entrar no tribunal, eu possa influenciar, inclusive, outros desembargadores, mostrando a eles, muitas vezes, realidades que são desconhecidas e que, certamente, no momento que conhecerem, vão adotar também em seus gabinetes. Obrigado, estou satisfeito. Candidata, diante da ausência de réplica, eu indago a Vossa Excelência se Vossa Excelência vai querer aproveitar seu tempo de 2 minutos na tréplica para falar sobre o mesmo tema. Não, estou satisfeita.
Obrigado, agradecemos em prol da agilidade da sabatina e passo a palavra agora para a conselheira Gorete Soares formular suas perguntas quanto ao tema 9. Prazer, candidata. Prazer. Poder abordá-la. Veja, candidata, fixação de honorários sucumbenciais. Isso é uma coisa que, para a gente, é muito importante, né? Exato. Em que pese o CPC ter a definição legal sobre essa fixação dos honorários, a gente já tem observado que muitas câmaras e muitos juízes e alguns desembargadores estão majorando, né, honorários aquém, né, daquilo que prevê o CPC, alegando que são causas exorbitantes e de exorbitante valor. Eu sei que não é fácil para uma pessoa, a andorinha só não faz verão, mas aí a minha pergunta é de que forma Vossa Excelência pode atuar, estando na corte, diante de uma situação como essa, de um caso em que alguém ou o seu colega relator, no caso, tenha reduzido os honorários advocatícios, de que forma a colega pretende atuar para fazer justiça e fazer cumprir o CPC? Candidata, Vossa Excelência tem até 3 minutos para responder, e quando faltar 30 segundos eu lhe aviso. Ok. Pode começar. Inicialmente, eu tenho certeza que o exemplo arrasta. E é para isso que eu quero ser desembargadora. Eu quero estar no tribunal, justamente para conscientizar, para mostrar a cada desembargador, a cada par, a necessidade de valorização do trabalho do advogado. O Código de Processo Civil é muito claro, quando ele estabelece que os honorários advocatícios têm que ser fixados entre 10% e 20%. E é desse parâmetro que a gente não deve fugir. A exceção ocorre unicamente quando os honorários, você não consegue estabelecer o parâmetro, teve uma causa que não teve ali um valor econômico, que não seja difícil de você conseguir estabelecer aquele valor econômico. E, nesses casos, de honorários advocatícios, que seriam honorários advocatícios em valores elevados, jamais eles podem ser reduzidos com o objetivo de dizer, como já existem decisões recentes, no sentido de que tem que ser taxado para poder evitar o lucro excessivo do advogado. O que a gente tem que lembrar é que a advocacia é uma profissão. A gente atua e é uma verba alimentar. Do jeito que a Justiça do Trabalho defende a verba alimentar do trabalhador, é preciso que o candidato a desembargador, pelo 5º Constitucional, defenda essa verba alimentar dos advogados. Não dá para entrar no tribunal, esquecer que era advogado e simplesmente olhar para trás, olhar para a sua história. Mais uma vez eu digo, o candidato a desembargador, pelo 5º Constitucional, tem que ter um olhar diferenciado. E é esse olhar de influenciar os outros desembargadores que é necessário. E, mais uma vez, eu repito, é para isso que essa vaga existe. Então, os parâmetros para a fixação, independente do valor da condenação, tem que ser de 10% a 20% e majorados em grau de recurso. Isso, inclusive, é uma garantia para fazer com que não existam recursos excessivos, recursos desnecessários e que vai sobrecarregar a justiça. Então, na hora que a gente valoriza o advogado, automaticamente a gente também contribui para um judiciário célere, justo e eficiente. Candidata, a conselheira Gorete Soares está satisfeita, não haverá réplica. Eu indago a Vossa Excelência se deseja utilizar o seu tempo de 2 minutos de tréplica para falar sobre a mesma temática. Dispenso. Obrigado, agradecemos em prol da agilidade da sabatina e partimos agora para a pergunta do público, que Vossa Excelência terá 2 minutos para responder. A pergunta é formulada pelo advogado Eduardo Varejão, tema 4. Considerando o parágrafo 8º-A do artigo 85 do CPC, como o senhor vê, no caso, como a senhora vê a importância do magistrado seguir a tabela de honorários da OAB-PE para assegurar a adequada valorização dos advogados na fixação de honorários advocatícios comerciais. Alguém poderia localizar esse artigo para a gente ler? Considerando o parágrafo 8º-A do artigo 85 do CPC, como a senhora vê a importância do magistrado seguir a tabela de honorários advocatícios da OAB para assegurar a adequada valorização dos advogados na fixação de honorários advocatícios sucumbenciais? Antecipando esse artigo... Esse parágrafo 8º-A, ele fala que quando o valor for muito baixo, o juiz pode aplicar por equidade, desde que o mínimo seja o valor atribuído à tabela da OAB.
A pergunta está aqui para Vossa Excelência, caso deseje consultar, e eu vou ler o parágrafo 8º-A. O parágrafo 8º-A do CPC, do artigo 85 do CPC, diz: na hipótese do parágrafo 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz observará os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10%, estabelecido no parágrafo 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior. Ok? Ok. Vossa Excelência tem até 2 minutos para responder. Isso, esse tema, essa pergunta foi bem semelhante à pergunta anterior, mas aí eu aproveito para falar de uma decisão recente que tratou exatamente em relação a essa questão da equidade. A equidade ela só deve ser aplicada, como eu falei, quando o valor da causa, o proveito econômico, for muito inferior e jamais quando for uma causa exorbitante, como se tentou fazer essa discussão recentemente. E essa questão, então, eu entendo que o valor da causa, o valor da condenação dos honorários advocatícios sucumbenciais tem que respeitar o limite entre 10% e 20%, impreterivelmente, e no caso de recurso, como é o caso da minha atuação como desembargadora, se vier a ser do Tribunal de Justiça, esses 10%, 15%, o que tiver sido arbitrado, deverá ser majorado até o limite de 20%. Obrigado, candidata. Agradecemos as suas palavras e devolvo-lhe a fala para suas considerações finais, o que deverá ocorrer em até 1 minuto. Vossa Excelência pode ficar à vontade, quando faltem 15 segundos, eu lhe avisarei. Pode começar. Eu tenho um propósito. O propósito de me tornar desembargadora do Tribunal de Justiça de Pernambuco, para, utilizando-se minha experiência profissional de mais de 20 anos de advocacia, eu possa contribuir não só com o tribunal, mas também com toda a sociedade, sendo uma fiel representante da advocacia dentro do tribunal. A atuação no direito das famílias e sucessões me fez entender a necessidade de decisões justas, céleres e humanizadas. Quero levar para o tribunal soluções para as dificuldades da advocacia, não só da capital, mas também do interior. Mas, ao mesmo tempo, observando as questões e os avanços tecnológicos. Espero contar com seu voto e seu apoio 15 segundos. para que, juntos, possamos fazer história como a primeira desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, oriunda do 5º Constitucional. Boa tarde. Obrigado, candidata Érica Becker.